E aí, primeira série, bom dia! Começando essa semana maravilhosa, professora Eliana Emerson na área, tudo bem com vocês? Olha só, matéria de hoje é uma matéria super tranquila, matéria que vocês estudaram lá no oitavo ano, estudaram no nono ano, e agora a gente repete. É uma matéria assim que cai em muitos tipos de cálculo, é um detalhe que a gente vai acrescentar nos cálculos, tá? Produtos notáveis, caso você queira acompanhar na sua apostila, começa lá na página 92, tá? Vamos falar de produtos notáveis. E de cara, eu quero te lembrar o que é um produto, tá? O que é um produto? Um produto é uma multiplicação. Quando eu tenho dois números e eu multiplico esses números. Então, 3 vezes 5 igual a 15. Isso aqui nós fizemos um produto, fizemos uma multiplicação. Só que agora nós vamos fazer multiplicações com mais de dois termos, três termos, quatro termos e assim sucessivamente. Então, se eu tenho, olha, 3 mais 1 que multiplica 3 mais 1, eu posso fazer isso aqui de muitas maneiras. A maneira mais fácil possível é fazer dentro do parêntese primeiro. 3 mais 1 dá 4, vezes 4, que dá 16. Terminamos, beleza? Uma outra maneira de se fazer isso aqui é fazer a propriedade distributiva. Olha só, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. 9 mais 6, 15, mais 1 também dá 16. Então observe que, de qualquer maneira que eu faça a multiplicação utilizando as regras básicas, a gente vai chegar nesse mesmo resultado, que é 16, sem problema nenhum, tá? Nesse momento, a gente vai pegar esse parêntese e vai colocar um x lá dentro, olha só. X mais 2 e vou multiplicar por x mais 2. Bonito? Tem como eu somar dentro do parêntese x mais 2? Não tem. Então eu tenho que fazer a distributiva obrigatoriamente. Então você multiplica. O primeiro, ó, esse termo x aqui, esse primeiro termo x, ele vai multiplicar pelos 2. Depois que você fizer isso, você vai pegar o segundo termo, o 2, e vai multiplicar por x e por 2 também. Por isso que eu falo distributiva. Você distribui a multiplicação com todos os termos que tiver pela frente. Então, olha, x, o primeiro, vai multiplicar por esses dois aqui, que são esses riscos verdes. Então vai ficar, ó, x vezes x, poxa, não tem como, x é uma letra. Então você coloca x ao quadrado. X vezes 2, tem como multiplicar, dá 2x. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 2, 4. Terminamos de fazer a propriedade distributiva. Quando você terminar, você soma aqueles termos que são iguais. Por exemplo, 2x com 2x eu posso somar. Então fica x ao quadrado mais 4x mais 4. Terminamos a propriedade distributiva e fizemos um produto. Na hora de escrever esse x mais 2, eu não vou escrever mais assim como eu fiz agora. Eu vou escrever assim, ó, x mais 2 ao quadrado, porque é uma multiplicação e do mesmo termo e eu posso colocar o quadrado para simplificar, porque esse quadrado a gente vai mudar para o cubo, para a quarta e assim sucessivamente. Então, como que eu faço, professor, para fazer isso direto, sem errar, de uma maneira mais rápida? Exatamente é o tema de hoje, é a gente fazer isso de uma forma mais tranquila, mais rápida. Observe que são dois termos, o termo x, tá, que eu estou colocando em vermelho, e o termo 2 que eu estou colocando em verde. São dois termos diferentes. Eu tenho, ó, o primeiro termo, tá aqui, ó, o x é o primeiro termo. E o 2 é o meu segundo termo. Eu sei que é uma besteira, mas você tem que olhar para esse parêntese ali e observar que tem dois termos. Em alguns momentos, esses termos vão vir mais complicados. Olha só, 3x à quarta y menos 5x ao quadrado. Tem dois termos? Tem dois termos. O primeiro é o 3x à quarta y e o segundo é menos 5x ao quadrado. Então são dois termos agora e eles têm mais algumas frescuras ali que a gente vai acrescentar depois. Mas você tem que olhar e saber qual é o primeiro e qual é o segundo. Por quê? A partir de agora, a gente vai fazer o seguinte tipo de cálculo. Ó, nós vamos pegar o primeiro termo ao quadrado. Então, não importa o que seja, você vai colocar ele aqui em parênteses e colocar o quadrado. Simples assim. E para terminar, você vai colocar o segundo termo, né, o termo 2 ao quadrado. Aqui no meio, olha, aqui no meio, você vai colocar assim, ó, duas vezes, o número 2, ele sempre vai estar aqui, esse número 2, tá? Ele é da fórmula, mais o primeiro termo vezes o segundo termo. Então observe que a gente tem aqui três partes do nosso produto notável. A gente tem, olha, primeiro termo, a última parte, o segundo termo, e aqui no meio, duas vezes o primeiro e o segundo.
Vou te explicar de novo de uma outra maneira. Agora é para você anotar, tá? A mais B ao quadrado. Então nós vamos fazer quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro e o segundo mais quadrado do segundo. Então observe que tem primeiro ao quadrado, segundo ao quadrado. E aqui no meio, duas vezes. Esse 2 sempre vai estar aqui. Sempre, todas as vezes você vai colocar o número 2. Ele sempre vai multiplicar, tá? Sempre vai acontecer isso. Vou te explicar por que esse 2 sempre vai aparecer. Vamos resolver isso aqui daquele jeito mais chato. A mais B que multiplica A mais B. Vamos resolver utilizando a propriedade distributiva. A vezes A ao quadrado. A vezes B dá AB, não tem como fazer. B vezes A dá BA ou AB, a ordem não faz diferença. E B vezes B dá B ao quadrado. Lembra que eu falei que a gente tinha que somar os termos que são semelhantes? Observa que tem, olha, AB e AB. Se eu tenho AB duas vezes AB. Então você escreve ó, A ao quadrado mais 2 vezes o AB mais B ao quadrado. Olha o resultado que nós chegamos e olha o que a gente tinha escrito aqui. Quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro segundo, quadrado do segundo. Beleza? Então a gente vai seguir essa regra e tem uma frasezinha para você decorar. Nós estamos fazendo aqui um produto notável e esse caso aqui é o quadrado da soma. Observe que a gente tem uma soma dentro do parêntese, o A mais B, e essa soma está ao quadrado. Então eu tenho, olha, o quadrado da soma, ok? E como é que a gente resolve o quadrado da soma? Quadrado do primeiro termo, ó, quadrado do primeiro, colocar em maiúsculo, ó, 2 vezes, esse 2 vezes sempre vai estar aqui, tá? Sempre vai ter o número 2. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E para terminar, quadrado do segundo. Beleza? Segue a regrinha. Vamos lá. Qual é? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro e o segundo, quadrado do segundo. Que aí você não erra mais. Vou te dar mais exemplos para você entender isso aqui direitinho e não ficar com dúvida nunca na sua vida. Quer acompanhar esses exemplos? Estão na página 96, tá? X mais 3 ao quadrado. Como é que eu resolvo? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Observe que aqui a gente pode calcular alguns detalhes. Eu posso fazer o 3 ao quadrado, eu sei calcular isso. E esse 2 vezes x vezes 3 aqui, ó, o 2 vezes 3 também dá para multiplicar. Então você, inclusive, pode fazer isso de cabeça. Não precisa escrever para depois multiplicar. Pode fazer direto. Mas nas primeiras vezes eu aconselho você fazer assim para você se acostumar com a fórmula, tá? Então, ó, x ao quadrado mais 2 vezes 3 aqui dá 6x, mais 3 ao quadrado dá 9. Então, terminamos o produto notável. Mais um. Cinco y menos 1 ao quadrado. Professor, agora mudou. Era mais, agora se tornou menos. O que muda agora? Só o primeiro sinal, só esse sinal aqui que vai mudar. Ó. Só isso, mais nada. A regra é a mesma. Qual é a regra? Quadrado do primeiro termo. Qual é o primeiro termo? O primeiro termo é 5y. Se esse valor vai ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, y ao quadrado é y ao quadrado, porque não tem como calcular, porque você já sabe que ele é uma letra. Então, só o 5 que eu calculei. Como o cálculo é de menos, né, é o quadrado da diferença, eu vou colocar menos aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais, para terminar, é mais mesmo. Por que mais? Porque é quadrado do segundo. E menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Tá? Quadrado do segundo. 1 ao quadrado, gente, é 1 mesmo. Então, já coloquei assim. Observe que esse aqui, ó, eu já fiz de cabeça. Eu só aqui no meio que eu não fiz de cabeça, porque eu poderia me confundir. Então, eu escrevi. Só que 2 vezes 5 dá 10. E você pode multiplicar. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1 continua sendo 1. Então, 25y ao quadrado menos 10y mais 1. Terminamos o produto notável. Agora nós fizemos o quadrado da diferença. Mais um. X ao quadrado menos 6 ao quadrado. Olha que loucura.
x ao quadrado menos 6 ao quadrado. Vamos lá. Qual é a regra? Quadrado do primeiro termo. Qual é o primeiro termo? O primeiro termo é x ao quadrado. Então, esse termo vai ao quadrado, beleza? Não importa o que esteja aqui. O que estiver aqui, você vai colocar ao quadrado, sem problema nenhum. Menos ou mais? Olha o sinal. É menos? Menos. O que eu escrevo agora? Qual que é a segunda parte? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, beleza? Não precisa se preocupar com o sinal, porque o sinal já está aqui. Mais quadrado do segundo. Agora que eu escrevi seguindo as regras, eu vou resolver aquilo que eu posso resolver. X ao quadrado de novo, 2 vezes 2, potência de potência, a gente multiplica. Fica x à quarta. Menos 2 vezes 6 dá 12. 12x ao quadrado. Mais 6 vezes 6, 36. Terminei meu produto notável. Qual é a regra? Ó, tá anotada lá em cima. Não se esqueça, decore a frase. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro e o segundo, quadrado do segundo. Se você decorar essa regra, você sabe tudo, beleza? Então, ó, essa primeira parte da aula, o que nós fizemos? Nós fizemos a mais b ao quadrado e nós fizemos a menos b ao quadrado. O quadrado da soma e o quadrado da diferença. Como que eu resolvo isso? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro e o segundo mais quadrado do segundo. E aqui embaixo, como é que eu resolvo? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro e o segundo, mais quadrado do segundo. Olha lá, observe que eles são idênticos, muda apenas um sinal. É só isso que você vai fazer. E se você tem isso aqui anotado, você consegue resolver qualquer um. Por quê? Porque é só substituir. Vou fazer um pouquinho mais difícil agora. Dois x ao quadrado mais 3xy ao quadrado. Vamos resolver. Qual é a regra? Quadrado do primeiro termo. Pega o primeiro termo e coloca ao quadrado. O primeiro termo é o 2x ao quadrado. Então, primeiro termo ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, ó, 2x ao quadrado, vezes o segundo, 3xy. Mais quadrado do segundo, 3xy ao quadrado. Então eu escrevi utilizando a regra, não fiz nenhum cálculo, só escrevi. Agora eu faço os cálculos, somo aquilo que for possível, tá? Então escreva a regra, lembra da frase e depois disso você faz cálculo. Aqui, ó, 2 ao quadrado dá 4, x ao quadrado de novo dá x à quarta, porque tem potência de potência, mais vamos multiplicar os coeficientes, os números. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, multipliquei os números. E as letras? As letras também se multiplicam. Eu tenho x ao quadrado vezes x, vai dar x ao cubo. Y não tem ninguém para multiplicar com ele. Ele fica aqui sozinho, sobrando. Beleza? O nosso vinagrete. Mais 3 ao quadrado dá 9. X ao quadrado. Y ao quadrado. Observe que todo mundo dentro do parêntese foi elevado ao quadrado. E já terminamos aqui. Não ficou mais difícil, eu só tive que utilizar as regrinhas de potência. Utilizando a mesma regra, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro e o segundo, mais quadrado do segundo. Gravou? Então nós já fizemos aqui produto da soma e o produto quadrado da soma e quadrado da diferença. Nesse momento, a gente entra em produto da soma pela diferença. Como assim, professor? Até agora nós fizemos assim, ó, a mais b que multiplica a mais b. Isso aqui é o quadrado da soma. Nós fizemos a menos b que multiplica a menos b. Isso aqui é o quadrado da diferença. Nós também já resolvemos. Agora eu vou misturar os dois. Vai ficar a mais b que multiplica a menos b. Observe que dentro do parêntese o sinal muda. Eu não posso mais escrever a mais ou menos b. Não existe isso. Então eu não posso fazer isso mais e eu vou resolver isso aqui. Como que eu resolvo? Você chegou na hora da prova, você não lembra de nada disso, não sabe a regra. Como é que você resolve? Propriedade distributiva. Faz a multiplicação, isso é multiplicação. Então faz a multiplicação, esquece a regra, só faz a multiplicação. O primeiro termo multiplica por tudo que está lá na frente. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B menos AB. Observe que o B é negativo e esse sinal conserva, tá? B vezes A mais AB. E b vezes menos b dá menos b ao quadrado, tá? B vezes b é b ao quadrado e mais b vezes menos b, o resultado é negativo.
Observe que aqui no meio, olha, eu tenho menos AB e mais AB. O que vai acontecer? Ó, esse corta com esse. O que está sobrando então? A ao quadrado menos B ao quadrado. Esse é o nosso resultado. Vamos fazer outro com outras letras. Opa, eu não quero apagar não. Quero fazer outro com outras letras para você ver o que vai acontecer. Esse aqui é mais fácil do que os outros, tá? Olha só, eu vou fazer x mais y que multiplica x menos y. Eu vou fazer a propriedade distributiva aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, menos xy. Y vezes x, mais xy. E y vezes menos y ao quadrado. Observe aqui no meio, eu tenho menos xy e tenho mais xy. Os dois se anulam e aqui sobra x ao quadrado menos y ao quadrado. Perceba o meu primeiro resultado aqui e perceba o meu segundo resultado aqui. Eles se parecem? A gente consegue olhar para eles e perceber que tem uma característica nos dois aí que eles são muito parecidos? Então, se agora eu escrever mais um cálculo para você, vou escrever assim, ó, W mais E que multiplica W menos E. Você consegue me falar a resposta agora sem fazer conta? Só olhando para esses dois resultados ali embaixo, você consegue escrever o próximo? É fácil. Você pega o primeiro termo ao quadrado, que é o W ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado, Z ao quadrado. Acabou. Só isso, professor? É só isso. Não tem que fazer conta nenhuma. É simplesmente seguir a regra. Então, quando eu tenho um produto da soma pela diferença, um parêntese é mais e o outro é menos, é o mais fácil de todos. É só escrever isso aqui, ó. A diferença entre os dois termos, tá? É lógico que isso vai ficar mais difícil, sem dúvida. Vou te mostrar. B ao cubo menos meio A ao quadrado, que multiplica B ao cubo mais meio A ao quadrado. E agora, como é que eu resolvo isso? Lembra que a gente vai colocar os termos ao quadrado, o primeiro menos o segundo? Então vai ficar assim, ó. Qual é o primeiro termo? O primeiro é o B ao cubo. Então escreve B ao cubo e coloca ele ao quadrado. Menos o segundo termo agora. Meio ao quadrado e coloca ao quadrado também. Então observe que aqui eu não fiz cálculo. Eu apliquei a regra, simplesmente apliquei. E agora, depois que eu apliquei a regra, é que eu vou fazer as continhas. Eu vou fazer aqui, ó, potência de potência. 3 vezes 2 dá 6. Então, B é a sexta. Menos. Meio elevado ao quadrado dá 1/4. E A ao quadrado, potência de potência, multiplica. Terminamos. Então, B é a sexta menos 1/4 de A ao quadrado. 1/4 de A à quarta. Beleza? Então, sempre é fácil de fazer. Aplique as regras, que você não vai ficar na dúvida. Não precisa fazer conta. Então, olha, aprendemos já 3 modelos de produtos notáveis. Quais foram? O primeiro, A mais B ao quadrado, quadrado da soma. Fizemos A menos B ao quadrado. Esse é o quadrado da diferença. E, por último, fizemos A mais B, que multiplica A menos B. Esse aqui é o produto da soma pela diferença. Como que eu resolvo? Quadrado da soma. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Quadrado da diferença agora. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Observe que mudou apenas o primeiro sinal. E para terminar, eu faço o quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, que é o mais fácil de todos. Muito tranquilo de resolver, beleza? Isso aqui é um resumo de tudo que eu falei até agora. Se você decorou isso aqui, você sabe fazer todos os produtos notáveis. Observe que até agora a gente trabalhou com 2 termos e a partir de agora a gente vai para 3 termos. Mas antes de ir para 3 termos, eu quero que vocês façam algumas continhas, lógico. Então, anota aí a atividade de hoje. Página 96, vamos fazer alguns produtos notáveis, tá? Nós fizemos já na número 1, nós já fizemos alguma. Então, nós vamos fazer a número 1. Anote aí, tá? Letra J. Não, começa na letra E de Elianai, que é mais bonitinho. Elianai. Depois letra J. Letra L. Uma continha de menos para vocês. Letra P. E letra P. Então, são 4 produtos notáveis aí. Beleza? Bonito demais. Na número 2 é idêntica à número 1, tá? Segue o mesmo padrão, o mesmo tipo de exercício
Então, dessa maneira, a gente não vai fazer agora, tá? Nós vamos fazer a número 4. Essa aqui é a número 1 que eu não coloquei, ó. Número 1. Depois você vai fazer a número 4, que é um probleminha básico demais. Espero que você consiga desenvolver ele aí utilizando essas propriedades que a gente passou, beleza? E vamos fazer a número 5 também, que é outro probleminha utilizando as mesmas propriedades. Então a número 1 é só de treinamento, a número 4 é a número 5. Você aplica esse treinamento resolvendo 2 cálculos simples aí. Pessoal, por enquanto não precisa mandar essa atividade, eu vou passar mais algumas, a gente vai para fatoração, vai para produtos aí ao cubo, e aí depois disso você me manda toda essa atividade, tudo bem? Ó, excelente semana de estudo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau, fui!